Estava que pena. esquecendo já. Gravou? Pôs para Gravando. gravar? Depois Começou eu a gravar. ponho de novo. Então, vamos lá. Ai, Espera aí que eu vou interromper para entrar de novo, Lu. Ok. hoje eu me atrasei. Interromper, espera aí que eu vou entrar de novo. Compartilhar. Eu? Ok? Ok. Então, vamos lá. Ele entrou, peraí, de novo, interromper, compartilhar. Aqui. Vamos lá. Ele não quer entrar na primeira página. Olha que interessante. Peraí. Coloca nele, você coloca no começo, de novo. Peraí. Deixa eu entrar aqui. Harmonização. Primeiro. Ok. Ai, não entra. Olha que interessante. Quer que eu passe aqui no meu? Espera aí, deixa eu tentar mais uma vez. Não é possível. No último dia me dá esse tilt. Estava tudo certinho. Aqui. Aí, entrou. Entrou, né? Não, ainda não. Você não compartilhou? Ah, é verdade. Peraí. Deixa eu... Compartilhar. Pronto. Pronto, né? Então, vamos lá. Palavras Sim. da vida eterna, lição 22, na palavra e na ação. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Dizes-te cristão, declaraste seguidor de Jesus, afirmaste cultor do Evangelho. Isso quer dizer que o nome do Senhor se encontra empenhado em tuas mãos. Se buscamos o Cristo, de certo é necessário refleti-lo. É imprescindível, assim, saibamos agir como se lhe fôssemos representantes fiéis no caminho em que estagiamos. Lembra-te de semelhante obrigação e, cumprindo-a, libertar-te-ás com facilidade das sombras que te atormentam a marcha. Assevera-nos o apóstolo, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Efetivamente, a palavra e os atos representam a força de exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos. O coração inspira o cérebro dirige a existência, a emoção cria a ideia plasma as ações. É preciso, pois, sentir com Jesus para que aprendamos a raciocinar e a servir com Ele. Alguém nos sugere a extensão da maledicência nas teias do julgamento precipitado? Há quem nos chame a contemplação das chagas e cicatrizes alheias? Surgem desavenças e mágoas em nosso campo de ação? Usemos a palavra nos moldes do benfeitor sublime, ajudando para o bem de todos, entre a bondade e o perdão. Somos tentados ao revide por ofensas inesperadas? Sofremos
preterição e calúnia, apodo e perseguição, padecemos íntimo desencanto ou desgostos e angústia no templo familiar. Apodo é chacota, tá? Usemos a conduta do sublime benfeitor, ajudando para o bem de todos entre o perdão e a bondade. Seja onde for e com quem for, busca o lado luminoso das criaturas, mobilizando o amor puro, a fim de que estejas, em verdade, na companhia do excelso cultivador, purificando a eira do mundo, o chão do mundo. Não basta declarar a nossa condição de aprendizes do mestre dos mestres. É indispensável estejamos realmente com ele, para com ele colaborar na construção da vida melhor. O que o Paulo está nos trazendo, Emmanuel está nos trazendo nessa lição, né? Se a gente fizer uma retrospectiva, desde o nosso primeiro encontro, falando a respeito o que é o Espiritismo, falando sobre os ensinamentos de Jesus, sobre perdão, sobre amor, sobre caridade, é isso. Por mais que você sofra calúnia, por mais que você seja instigado para se desviar do caminho dos ensinamentos de Jesus, ele está aqui firme e forte, desde que você tenha a certeza desse caminho, tenha a certeza de que você é uma pessoa que pode fazer o bem, apesar de existir o mal, mas você conseguir ter um olhar para esse mal, procurando o bem, procurando, porque a gente já falou, né? Sempre tem os dois lados da coisa, né? Às vezes é mal, 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 mas às vezes esse mal, você vai lá no fundinho, tem o bem. Que é isso que o Emmanuel nos traz nessa lição, né? E é sempre através do trabalho, do amor, da caridade, o auxílio aos necessitados, que esse é o maior ensinamento que Jesus nos trouxe, auxiliar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, né? Isso fecha, né? Esse é a essência desse ensinamento que Jesus nos trouxe, né? E que isso é que faz a gente construir uma vida melhor, se a gente conseguir olhar, caminhar de acordo com esses ensinamentos de Jesus. É isso. Alguém quer falar alguma coisa? Comentar? Não? Ninguém, né, Lu? Não, a gente ainda tem que passar nessa aula. Todos nós, viu, Débora? Todos nós, né? Porque se a gente for ver, né, essa harmonização, né, para fechar mesmo todo esse nosso início de aprendizado que a gente teve nesse tempo juntos, né? Olha, tudo isso acontece mesmo, mas se você já tem algum conhecimento, se você já tem dentro de você essa centelha pequenininha desse ensinamento, é trabalhar para que isso cresça, é trabalhar para que você seja uma pessoa do bem, para que você caminhe sempre fazendo o bem, apesar de todo o mal que está aí à nossa volta, mas olhar para esse mal com um olhar diferente, buscar coisa boa, porque sempre tem alguma coisa. No mínimo, um aprendizado para a gente, para não ter a mesma atitude. E trabalhar sempre. Trabalhar sempre. É isso. É verdade. Muito bem. Então, boa tarde para a Fátima, para a Neuza e para o Carlos, que o Carlos estava com o computador dele, estava com a má vontade, né, Carlos? Eu entrei pelo celular, o computador não rolou mesmo. Tá. Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Boa tarde. Então tá, então agora eu vou compartilhar a aula. Apareceu, amiga? Ok. Tudo bem, Lu? Peraí que eu fiz coisa errada aqui.
Tá sem som, amiga. É nosso primeiro dia hoje, né? Por isso Hoje que tá dando esse é emoção tilt. do término. É. Ai, é. Ai, tudo bem. Uhum. Foi, né? Foi. Então, gente, é o seguinte, essa última aula, ela tinha ficado com o tema em aberto. E aí a gente ficou pensando o que a gente poderia colocar para fazer uma última reflexão. Então, a gente resolveu fazer um mergulho um pouco mais profundo na oração do Pai Nosso. Então, a gente resolveu que seria interessante a gente terminar, porque é uma oração que a gente faz com frequência e, às vezes, a gente não se aprofunda mesmo. O que será que Jesus, quando ele nos ensinou, que foi um pedido dos apóstolos, né, que eles queriam que Jesus ensinasse a rezar, então, o que será que Jesus efetivamente queria explicar, né? Então, a gente vai tentar, mais ou menos, passar por aí. Então, vamos lá. Então, vamos entender primeiro o que seria uma prece, né? Então, é uma súplica dirigida a Deus. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então, é naquele momento de reflexão, de calma, para a gente poder se conectar com a espiritualidade superior. Há 3 coisas que podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. O Livro dos Espíritos, na questão 659, nos diz o seguinte, que a prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Então, veja só como é forte a prece, né? Como ela é potente. Ela é uma vibração, ela é uma energia, ela é um poder. A oração é um instrumento pelo qual a criatura fala com Deus. Então, se você faz a oração assim, de uma maneira automática, você não acaba se comunicando com Deus. A mesma coisa que você vai conversar com um amigo, se você fala de uma maneira rápida, ou como é que você está se comunicando com essa pessoa que está do teu lado? Então, tudo depende da maneira. Então, a oração, ela tem que ser feita da maneira correta, né, para realmente você se conectar com Deus. A inspiração lhe chega na condição da divina resposta. Isso está escrito no livro Momentos Enriquecedores, da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo. E aí vamos começar no Pai Nosso mesmo, né? Então, o que é o Pai Nosso? É a verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. E ela é dividida em 3 partes, a oração do Pai Nosso. Ela tem o prefácio, que é o início. São as petições, são os nossos pedidos contidos dentro da oração. E a conclusão. Então, o prefácio, que é o começo, é composto de Pai Nosso que estás no céu. Então, vamos separar aí por partes. Então, na primeira parte, logo surge um ponto importante. Quem é o Pai e a quem ele se refere? Então, a Jesus ensinando quem era o Pai. Em seguida, vem a parte das petições, dos pedidos, que são 6 no total. O primeiro deles é: santificado seja o vosso nome. A segunda petição é: venha a nós o vosso reino. Que reino é esse? A terceira petição é:
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa petição se divide em duas partes. Eu estou primeiro colocando o início, depois a gente vai, aos poucos, cada trechinho, a gente vai explicando, tá? Então, essa petição, ela divide-se em duas partes. Primeiramente, seja feita a vossa vontade, que vem nos lembrar a necessidade de aceitação dos desígnios do Pai. Então, que seja feita a vontade de Deus, não a nossa. Na segunda parte da petição, temos como no céu. A parte do céu de que falamos é o nosso eu interior, nossos sentimentos e vontades. A quarta petição é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E que pão é esse que falamos aqui? É o alimento material? É o alimento espiritual? Não estamos pedindo aqui um pedaço de pão, mas o alimento necessário à nossa subsistência. Então, esse pão, ele tem uma extensão muito maior do que simplesmente o pão material. A quinta petição é: perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Gente, a gente reza isso sempre. Será que a gente efetivamente faz isso? De que dívidas estamos falando aqui? Aqui nós falamos com Deus e das dívidas para com Ele, a que nos referimos. Então, nós temos dívidas com Deus. Por quê? Porque muitas vezes a gente não respeita o nosso próximo, não conseguimos compreender quando ele nos magoa. Então, olha só a extensão da dívida. A sexta petição é: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Esta também é dividida em duas partes. A primeira nos fala de tentação, que são aqueles desejos irresistíveis que temos de fazer algo que sabemos ser errado. Então, as tentações, elas se aproximam da gente, né? Ou seja, para nós sermos discípulos de Jesus, nós temos que enfrentar as situações que vão se apresentar. Então, na verdade, é esse o grande passo que a gente tem que fazer, né? As dificuldades vão se apresentar e nós temos que superá-las e aceitá-las e conseguir passar por elas. A segunda parte nos fala: livrai-nos do mal. Que mal é esse? Esse mal a que nos referimos aqui é criação do próprio homem, como consequência das infrações das leis de Deus. Então, quantas vezes nós mesmos cavamos um buraco que nós mesmos vamos cair? Então, esse mal é criação de nós mesmos, das nossas atitudes. Ao pedirmos para nos livrar do mal, pedimos, portanto, para que sejamos ajudados a não errar ou falhar em algumas dessas leis. Então, antes de eu começar, eu vou tomar uma aguinha aqui. E alguém tem alguma questão? Não, tá ótimo. Então, agora vamos nos aprofundar em cada parte da prece. Então, aí vem: Pai nosso que estás no céu. A palavra Pai refere-se a Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Céu significa universo, os diversos mundos habitados. É a pluralidade dos mundos habitados, né? Que nós falamos isso em alguma das aulas, né? Que Jesus fala que existem muitas moradas na casa de meu Pai. Então, o céu significa essas várias moradas, esses vários estágios que nós passamos no nosso processo evolutivo. Muitas vezes a gente reza e não consegue ter extensão dessa profundidade da oração. No texto original grego, a palavra traduzida como céus é ouranós, que não é um lugar definido, mas é a atmosfera que envolve a Terra, ou seja, todos os lugares, porque Deus está em todas as partes. Representa o espaço infinito, pois Deus está em toda parte.
Jesus queria nos dizer que Deus, acima de tudo, é nosso Pai. E nosso, não é meu, não é seu, é de todos. Somos todos uma família, somos todos irmãos, com o dever de ajudar-nos uns aos outros. Olha só essa primeira frase, a extensão que ela tem. Pai nosso, então é Pai de todos nós, estás no céu, é a pluralidade dos nossos estágios evolutivos e todos somos irmãos. Tudo nos revela o poder e a bondade de Deus. A harmonia do universo é a prova de uma sabedoria, de uma prudência e previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Seu imenso carinho para conosco está no sol que nos aquece, dando sustento e alegria a todos os seres e a todas as coisas. Nas nuvens que fazem a chuva para o contentamento da natureza. Nas águas dos rios e das fontes que deslizam para o benefício das cidades, dos campos e dos rebanhos. No pão que nos alimenta. Na doçura do vento que refresca. Então, o Pai nosso, Deus, nos dá tudo isso para nos acolher, para nos fazer ter uma situação de vida melhor, mais acolhida. Seu imenso carinho para conosco está na bondade das árvores que nos estendem os galhos dadivosos, em forma de braços ricos de bênçãos, na flor que espalha perfume na atmosfera, na ternura e na segurança de nosso lar. Então, olha quanta coisa Deus nos dá todos os dias e às vezes a gente não valoriza essas pequenas coisas que estão muito próximas de nós. Na assistência dos nossos pais, dos nossos irmãos e dos nossos amigos, que nos ajudam a vencer as dificuldades do mundo e da vida. E na providência silenciosa que nos garante a conservação da saúde e da paz espiritual. Então, alguma dúvida no Pão Nosso? Vocês conseguiam ter essa visão do Pai Nosso quando vocês rezam? Com certeza não, viu, Luzia? Exatamente. Então, vamos lá. Então, essa é a primeira frase. Vamos seguir para a próxima. Santificado seja teu nome. Mostra que devemos crer no Senhor, porque tudo revela o seu poder e sua bondade. Jesus louvou o Pai Celeste, distribuindo o contentamento e a paz. Espalhou a esperança e a caridade na terra, enriquecendo os homens de fraternidade e alegria. Por essa razão, devemos lembrar que estaremos santificando o nome de Deus sempre que estivermos realizando o melhor que possamos fazer. Então, Deus mandou seu Filho Jesus para que pudesse exemplificar, principalmente, e nos ensinar o caminho. Então, toda vez que a gente santifica o nome, isso quer dizer que a gente se compromete em fazer o nosso melhor. Já que ele nos deu tantas coisas referente à natureza, referente a tantas outras, os acolhimentos dos nossos amados, né? Então, temos que fazer, santificando o nome, temos que fazer o nosso melhor. Venha o teu reino. Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós. É exatamente isso. Ele está dentro de nós. Nós somos uma centelha do universo, uma centelha do amor de Deus. Então, está dentro de nós. Nós temos isso dentro de nós. Nós temos que deixar isso florescer. Se nós somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, é evidente que o reino de Deus está dentro de nós. Que o reino de Deus já existe e que cabe a nós nos desenvolvermos a ponto de poder vivê-lo.
Então, é importante que a gente consiga deixar essa centelha de amor, de justiça, de sabedoria, de resignação, de compreensão que tem dentro de nós florescer. Venha o teu reino é isso. Então, toda vez que a gente rezar, venha o teu reino, vamos tirar essa centelha de dentro de nós e colocar para fora. O reino de Deus é o nosso próximo estágio evolutivo. Então, a partir do momento que eu consigo tirar essa centelha e colocar ela para fora, eu consigo dar um passo na minha jornada evolutiva. Eu consigo me melhorar. Porque esse o grande objetivo das nossas encarnações. É a nossa melhora a cada passo. E para conquistá-lo, devemos conquistar a nós mesmos. Então, para conquistar a nós mesmos, nós temos que nos conhecer. Aquela famosa reforma íntima. Então, a partir do momento que eu consigo identificar os meus deslizes, eu consigo começar a fazer uma mudança. E aí chegar perto do reino de Deus. Deus nos deu leis plenas de sabedoria que indicam o caminho da felicidade, se a cumprirmos. Então, o caminho da felicidade está à nossa frente. Qual é o caminho da felicidade? É conseguir passar as dificuldades. Se eu consigo passar a dificuldade, eu consigo ser feliz lá na frente. Mas eu tenho que passar. São as leis, né? Eu tenho que passar pela dificuldade para conseguir me aprimorar e lá na frente conseguir ter uma situação melhor. Com a verdadeira vivência destas leis, haveria paz e justiça. O forte sustentaria o fraco. Então, a partir do momento que eu consigo me equilibrar, consigo fazer a coisa certa, eu consigo ajudar aquele que está próximo. Porque a justiça e a paz, elas vão me acompanhar sempre. E isso, a justiça e a paz, é o verdadeiro reino de Deus. Os males seriam evitados, não teríamos excessos e abusos. Deu-nos a inteligência e a razão para que pudéssemos escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenhamos mérito e responsabilidade das nossas ações. Então, as nossas escolhas, a gente sabe qual é o caminho que a gente tem que seguir. Mas, às vezes, a gente vai pelo caminho mais fácil, que nem sempre é o melhor, né? A maioria das vezes nem sempre é o melhor. Então, precisamos ficar atentos nisso. Seguindo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vontade de Deus, não a nossa vontade. Lembra quando um filho pede alguma coisa para nós e a gente sabe que a gente não deve dar e a gente tem que negar, porque a gente sabe o que é melhor para ele. Mesma coisa, a gente pede que seja feita a vontade de Deus, porque a gente sabe que Deus é o nosso Pai e sabe qual é o melhor para nós. Sabe o que tem que estar no nosso caminho para a gente conseguir evoluir. Então, por isso que a gente, quando reza, a gente tem que colocar isso verdadeiramente no coração. Que seja feita a vontade de Deus, que eu sei que essa vontade é que é a melhor para mim. Se a nossa vontade for de acordo com as leis de Deus, estaremos trilhando o caminho reto que leva a Deus e a nossa vontade será atendida. Lógico, se eu estou seguindo as leis de Deus, a vontade dele é igual à minha, né? A vontade de Deus, ou seja, a minha vontade é igual a de Deus. Então, a nossa vontade será a livre manifestação de Deus através de nós. Nossos pensamentos, nossas palavras e ações devem estar de acordo com as leis de Deus. Bom, quais são as leis de Deus? É o respeito, é a caridade, é a justiça, essas coisas que a gente quer que as pessoas façam conosco. E é o que a gente tem que fazer com os outros. Assim na terra como no céu. Assim no físico como na mente, assim na terra como no espírito, assim no plano espiritual como no plano carnal. A gente tem que ter o mesmo comportamento. Não é porque que a gente desencarna que a gente vai virar santo. A gente continua com as nossas imperfeições e com as nossas boas coisas que nós fizemos. Então é importante que assim seja na terra, no céu,
ou seja, que eu continue evoluindo enquanto eu estou no plano físico, como depois no plano espiritual. A vontade de Deus é o progresso. O nosso destino é a felicidade. O nosso destino é nos transformarmos em espíritos críticos, puros, que sejamos bons, justos, amorosos, caridosos. Podemos discernir a vontade de Deus em todas as situações. No sofrimento, a gente desenvolve a paciência. Na perturbação, temos que desenvolver a serenidade. Diante da maldade, é o bem que auxilia sempre. Então, não devolver o mal com o mal, devolver o mal com o bem. Isso sim. No trabalho, é o devotamento ao dever, ao compromisso. Na amargura, é a esperança. No erro, é a corrigenda. Ou seja, todos nós viemos para cá, que nós somos espíritos imperfeitos, e temos que do que é certo. Então, nós vamos errar ainda, vamos. Mas o mais importante não é que se eu errei, o mais importante é eu tomar consciência do erro e não errar mais, e seguir em frente fazendo a coisa certa. Na queda é o reerguimento, é justamente eu conseguir seguir no caminho reto. Na luta é o valor moral. Na tentação é a resistência. À frente do ódio é o amor. Junto à discórdia é a harmonia. Então, essas são todas as dificuldades que a gente passa no nosso dia a dia e que essas dificuldades nos exigem equilíbrio. E esse equilíbrio é a resistência, é o amor, é o valor moral, é a paciência, a sabedoria, é o perdão. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Precisamos do pão material e do pão espiritual. Pedir alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas também o alimento espiritual que necessitamos para o nosso desenvolvimento moral e intelectual. É lógico que se você vai pedir para uma pessoa que está passando por uma situação de dificuldade, de falta de dinheiro, falta de emprego. Aí você vai com todo esse ensinamento que ela tem que ter paciência, ela quer o que ela precisa para agora. Ela quer a necessidade física que ela está precisando, né, para poder se continuar existindo com saúde. Então, esse pão nosso é o pão material que também é importante, porque senão não adianta, você não vai ter equilíbrio se você está doente, se você está sem recurso. Então, é preciso que os dois andem junto. Então, precisamos do pão material e do pão espiritual. Pedir coragem, força, prudência, tudo isso é o pão nosso. E a moderação a fim de não perdermos o fruto do nosso trabalho. Pedir para que nossas necessidades materiais e espirituais possam ser satisfeitas para que nosso desenvolvimento se faça com equilíbrio, segurança e prazer. Então, tem que ter o material e o espiritual? Sim, nós estamos num plano terrestre, nós estamos num plano material. Então, nós precisamos dos bens materiais para conseguir vivermos. Nós não podemos estar colados nele, como se toda a nossa existência fosse só para mantermos os nossos bens materiais. Nós temos que continuar mantendo eles, mas o desenvolvimento espiritual tem que andar mais à frente. Alguma dúvida? Ou alguém quer colocar algum ponto? Estou achando muito bonito. Então, vamos lá. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E agora que vamos ver. Com que direito pedimos perdão e não perdoamos? A oração, todo dia eu rezo essa oração. Será que aquela pessoa eu já consegui perdoar? Será que aquela pessoa eu me esforcei para ela me perdoar?
cada uma das nossas infrações às leis divinas é uma ofensa que fizemos a Deus. Por quê? Nós não somos todos irmãos? Deus não é nosso Pai? Então, Deus não quer que nós ofendamos ninguém. Caridade não consiste apenas em assistirmos os nossos semelhantes em suas necessidades. Também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então, isso nós já falamos também em alguma das aulas lá, que a caridade, ela preenche não só a necessidade material, mas principalmente o perdão. Então, se eu consigo perdoar, eu estou fazendo uma grande caridade. Primeiro, comigo mesmo, porque eu estou tirando aquele peso de mim. E segundo, eu estou conseguindo aliviar aquele que também perdoou. E eu estou ensinando, exemplificando. Há quem substitua o tempo do verbo. Eu acho que muitas vezes a gente tem que rezar desse jeito aqui, ó. Perdoai as nossas dívidas quando perdoarmos os nossos devedores. Porque a gente reza assim como eu perdoei. Mas eu não perdoei, será que eu consegui perdoar? Um reconhecimento honesto da dificuldade em perdoar. Mas Jesus, sabendo da nossa inferioridade espiritual, colocou o verbo no presente, justamente para que, ao repeti-la, nos conscientizamos da importância e da necessidade do perdão. Por isso que logo lá no começo, eu coloquei que não devemos fazer a oração como se fosse uma coisa repetitiva, como se fosse uma letra de canção, que a gente não interioriza, a gente não sente realmente como ela é. Então, o grande objetivo é que a gente, ao rezar, a gente perceba as nossas dificuldades, as nossas limitações e comecemos a melhorá-las. E o perdão aos outros é o primeiro passo. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Pedimos forças para resistir às más sugestões, que tentam nos desviar do caminho do bem. Elas vão aparecer sempre, até o nosso desencarne. As tentações, as situações que a gente vai ter para fazer mal, para fazer injustiça, para menosprezar, elas vão aparecer. E aí a gente tem que se livrar mesmo. Então, a gente rezando, a gente pede e que a gente tenha esse livramento todo dia, a todo momento. Quando você quer virar a cara para alguém, não quer cumprimentar, tem uma situação que você precisa resolver e você não quer naquele momento. Para não cairmos em tentações, é indispensável que saibamos procurar o bem. É indispensável que a gente consiga fazer a coisa certa. Nesta frase, reconhecemos nossa fragilidade, nosso orgulho, nosso egoísmo. E pedimos, então, o fortalecimento da nossa vontade em resistir ao que nos atrai. Não nos deixeis cair em tentação. Jesus, Deus, nos ajude a conseguir trilhar a cada dia, a pular todos esses abismos que nos aparecem. O mal desaparece ante a ação do bem. Então, toda vez que eu estou envolvida em boa ação, o mal se afasta. Qual é o mal? São aqueles espíritos inferiores que se alimentam dos maus pensamentos, das más vibrações, das más atitudes. Então, a partir do momento que eu faço o bem, eu afasto essa espiritualidade inferior. E muitas vezes, com a minha mudança de atitude, eu auxilio, através do exemplo, esses espíritos inferiores que estão perto de mim. E aí, agora, nós terminamos a oração, e agora a gente vai fazer uma reflexão sobre cada parte da prece. Antes de fazer a reflexão, Lu, eu queria fazer uma observação, uma colocação, né? Se a gente refletir, se a gente ficar se aprofundando em tudo isso que você nos trouxe, né? A cada passo da oração,
e a gente buscar todo esse aprendizado que a gente começou a ter dentro da doutrina, nesse tempo que a gente está junto, essa oração fecha isso, nos traz todos aqueles conceitos, nos traz todas aquelas... a filosofia, né, espírita, né, onde fala de caridade, de amor, de perdão, do bem, do mal, de espírito inferior. Então, essa oração, o Pai Nosso, ela fecha, ela está inserido todo esse ensinamento, tudo isso que a gente ficou estudando, né, buscando e aprendendo um pouquinho durante esse tempo. Né, me veio isso agora, olha, na verdade, eu não tinha ainda me atentado nisso, né? Mas aí, ouvindo você falar e você trazer esses conceitos, trazer todas essas reflexões, eu fui trazendo para dentro de mim e fui buscando, falei, meu Deus, nós estudamos tudo isso e está aqui dentro do Pai Nosso, uma coisa que a gente aprendeu desde criancinha, né? E é uma coisa assim, como você falou, né? A gente... maioria das vezes fazendo de boca para fora, uma coisa mecânica, não parando para trazer a consciência, trazer dentro da gente essa oração que traz toda essa gama de aprendizado que a gente está começando a ver, a conhecer, né? Então, me veio essa observação e esse sentimento que me veio, sabe, ouvindo você trazer isso, tudo, falei, nossa, está tudo dentro do Pai Nosso, né? Tá tudo ali dentro, né? Está dentro dessa oração, que é uma oração singela, no Evangelho é falado como oração dominical, né? Uma coisa tão simples, com palavras simples, né? E a gente fica rebuscando, às vezes, conceitos, não, está ali. É na simplicidade, né, que Jesus nos trouxe essa oração, que está aí contido todo o ensinamento maior. Né? Me veio isso. Verdade. E quando você estava falando de ensinamento, aí eu imaginei, se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje, na hora que eu fosse ensinar o Pai Nosso para os meus filhos, eu ia já ensinar com todos esses conceitos. Logicamente, adequando para as faixas de idade, né? Mas, por exemplo, se tem uma briga entre irmãos, você fala assim, olha, você não reza o Pai Nosso, você não pede perdão. Ou seja, a gente ia colocando isso no dia a dia, né? Me veio agora. Mas eu vou fazer isso para os meus netos, quando eles vierem. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu fiz essa observação, essa reflexão que foi me vindo, ouvindo a Lu falar a respeito dessa oração. Linda. Mais alguém? Não? Então, vamos lá. Não. Não há nenhuma pobreza pior do que não ter nenhum amor para dar. Madre Teresa de Calcutá. Essa é a pior coisa. A pior pobreza é você não ter nada de coisa boa, de teu sentimento para dar para alguém. E aí, vamos lá. Se em minha vida não agir como filho de Deus, fechando meu coração para o amor, será inútil dizer, Pai Nosso. Se os meus valores são representados pelos bens da terra, será inútil dizer que estás no céu. Se eu me prendo só às coisas materiais. Se penso ser cristão por medo, porque Deus castiga, superstição e comodismo, será inútil dizer, santificado seja o vosso nome. Na verdade, vocês, todas as pessoas que estão nos cursos querendo, elas não são comodistas, elas estão querendo descobrir mais. Então, santificado seja o vosso nome, está liberado para todos. Se acho tão sedutora a vida aqui, cheia de supérfluos e futilidades, será inútil dizer, venha a nós o vosso reino. Então, que reino é? Eu estou no reino do mamon, da riqueza. Então, eu só estou ligando para os bens materiais. Então, como é que eu quero o reino de Deus? Se, no fundo, o que eu quero mesmo
é que todos os meus desejos se realizem, será inútil dizer, seja feita a vossa vontade. Olha o meu egoísmo, a minha arrogância, o meu senso de que só o que eu quero é o que está valendo, é o que é importante. Se prefiro acumular riquezas desprezando meus irmãos que passam fome, será inútil dizer, Pai nosso de cada dia nos dai hoje. Eu só estou pensando em mim, eu não estou pensando no meu irmão. Se não me importo em ferir, magoar e oprimir, nem com injustiças para com os que atravessam o meu caminho, será inútil dizer, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu não estou nem aí para o sentimento dos outros. Eu quero ser o melhor da firma, então eu vou passar por cima de todo mundo. Não quero nem saber se eu vou menosprezar, se eu vou magoar, se eu vou ofender, se eu estou sendo injusto. Se escolho o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho de Cristo, será inútil dizer, e não nos deixeis cair em tentação. Eu sei qual é o caminho que eu tenho que seguir, mas eu vou pelo caminho que é mais fácil. E lá na frente eu vejo o que acontece. Se procuro os prazeres materiais e tudo que é proibido me seduz, que eu sei o que é bom, mas eu caio na tentação, será inútil dizer, livrai-nos do mal. Se sabendo que mesmo assim continuo me omitindo e nada faço para me modificar, eu sei quais são os meus defeitos, eu sei qual é o caminho que eu tenho que seguir, mas está muito bom do jeito que está. Será inútil dizer que assim seja. Então, eu não quero ouvir. Eu sei qual é o caminho que eu tenho que seguir, mas está bom do jeito que está. E aí, vamos imaginar que nós fizemos a nossa oração, e aí Deus está ao nosso lado e vem conversar conosco. Então, ele vai dizer mais ou menos isso. Filho meu que estás na terra, desorientado, preocupado, triste, angustiado. Eu conheço perfeitamente o seu nome e o pronuncio abençoando-te, por quê? Eu te amo. Não estás sozinho, porque habito em ti. Desejo sempre que faças a minha vontade, porque a minha vontade é que sejas feliz. Deveis saber que contas sempre comigo, porque nunca te abandonarei. E que terás o pão para hoje. Não te preocupes, só te peço que compartilhe esse pão com seus irmãos. Deve saber que sempre perdoo as suas ofensas, do presente ou do passado, antes, inclusive, que as cometam. Por isso te peço que faças o mesmo com os que te ofendem, com aqueles que te são devedores a tempo. Desejo que nunca caias em tentação. Por isso, segure bem forte a minha mão. E sempre confie em mim, que eu te libertarei do mal. E lembra-te, eu te amarei sempre, porque sou teu Pai. Que minha bênção fique contigo e que meu eterno amor e paz te cubram sempre, porque eu sou o amor e a paz. E aqui a gente conclui a nossa aula, e agora a gente vai conversar sobre outras coisas e vai conversar também sobre essa reflexão do Pai Nosso. Eu vou tirar o compartilhamento. Luzia, faz um favor, bem, põe lá no Zap essa oração dita pelo Cristo, achei maravilhosa. Eu A ponho sim. resposta de Deus, né?
Muito lindo. Eu vou pôr essa. Bom, ela está em vídeo, mas eu passo para vocês pelo Zap. Podem aparecer aí, gente, que agora a gente vai esclarecer algumas coisas sobre o curso. Sobre a aula, quem quer comentar? Sobre a aula. Olha, a intenção é que ninguém mais faça o Pai Nosso igual. Aleatoriamente. Vou fazer diferente agora. É tudo que a gente faz no dia a dia, né? Não é? Todas as aulas que a gente já fez, desculpa, todas as aulas que a gente já fez tem a ver com o Pai Nosso, né? Nós falamos sobre tudo isso, não foi? Isso, foi. Deu para lembrar, assim, todos os comentários que a gente fez. Exatamente isso que Jesus queria, né? Ele passou uma simples oração, mas com uma profundidade imensa. E ao final do curso, né? Quer dizer, nós revivemos tudo aquilo que a gente falou, né? Pelo menos comigo aconteceu isso. Esse era mais ou menos o objetivo. Apesar que eu acho esse curso muito difícil. Não, mas aí você viu aquele comodismo, você está ali. Você acha difícil, mas você está vindo. Você está batalhando. É exatamente isso que a gente tem que fazer. É porque a gente tem coisas que a gente não concorda ou não entende, não é? É lógico. Tem coisas que ficou assim muito gravado de algumas aulas para mim. Sim. Justamente, é quando a dúvida se apresenta, é daí que a gente tem que se aprofundar, né, para poder conseguir compreender melhor. Isso. Então, amiga, você quer compartilhar? Tem mais alguma coisa? Isso. Alguém mais quer comentar? Está todo mundo já apto, todo mundo está consciente da oração, da profundidade. Né? A oração é lindíssima, a profundidade é tremenda, mas esse diálogo, essa resposta foi sensacional. Essas respostas foi muito, muito emocionante, muito lindo mesmo. Eu tenho um texto que a gente, no grupo de autoestima lá no Manuel Bento, a gente encerrava o curso, que é chamado Carta de Deus. É linda também. Eu vou ver se eu tenho ela aqui, porque o meu material ficou tudo lá. Como eu não estou indo lá, eu vou ver se eu tenho ela aqui gravada em pendrive ou algum arquivo, eu vou postar para vocês, que complementa, traz também tudo isso que a Lu trouxe para nós hoje. É linda a Carta de Deus, que é um texto muito bonito, também falando de Deus para nós, como se Ele estivesse mandando uma carta para a gente, sabe? É muito legal. Eu vou ver se tiver, aí eu mando, só que é um texto meio longo, ou eu mando por e-mail para vocês, ou vou ver se dá, como é que fica colocar no grupo. Né? A Lu vai colocar essa, que é linda, maravilhosa, e eu vou trazer mais uma, que são coisas que a gente não para pensar, né? Porque a gente sempre naquele papel de pedir, agradecer e tal, mas e ele, né? Qual a visão que ele tem de nós, né? Ele enquanto nosso pai, né? Um pai amoroso, um pai que acolhe, né? Em qualquer momento, que nunca nos abandona, né? Está sempre ali do nosso lado, estendendo a mão, pegando, falando carinhosamente, né? Nos confortando nos momentos de dor, tudo, né? Que a gente nunca para refletir, para pensar, né, nisso. Verdade. E é justamente, e o objetivo é que a gente se sinta próximo. Porque a gente vai rezar a Deus, a gente fala, Deus, não está tão longe. Não, Ele está do lado, Ele está perto. Então, essa proximidade é que a gente tem que sentir, né? Então, por isso que quando a gente acha que não vai ter um feedback, né? Não vai ter uma resposta, né? E a resposta está ali do lado. É a mesma coisa, quantas vezes você toma essa mesma atitude em relação aos seus filhos? Você perdoa eles, né? Mesmo antes deles fazerem a arte, você já está perdoando. E Deus é assim, né? Só que a extensão dele é muito maior, né? Porque os nossos erros não são que nem dos nossos filhos, né?
crianças, né, que fazem alguma coisinha e tal. E a gente comete coisas graves, né? E ele está ali. Não, eu não desisto de você. Eu estou ali contigo e não abro, né? Então está sempre junto, né? Então é essa proximidade que na verdade a gente quer que a doutrina também ela nos aproxima. Então ela não coloca um Deus distante, um Deus assim longe, né? É uma coisa, é um ser muito superior e que eu estou muito aqui inferior. Não, ele está ao lado. Ele está na nossa frente, ele está atrás, ele está nos cercando, ele está nos protegendo, né? No amplo da palavra, né? Como se ele estivesse em volta de nós, nos acompanhando sempre. Então, essa é o grande objetivo da gente se sentir próximo. E aí fica mais fácil para a gente tocar a nossa caminhada, né? Sentindo que ele está sempre ali. Porque isso é muito acolhedor, né? Isso é Exato. Isso é muito acolhedor, sem dúvida. E a doutrina é o consolador prometido, né? Que Jesus, né? Ele falou que vinha ter mais uma, ele vinha se apresentar, mas como? Em figura? Não, através do consolador prometido, que é o Espiritismo. Legal. Mais gente, tá? Tudo bem? Tudo bem. Então, Muito bonito. A gente vai esclarecer algumas coisas referentes ao curso. Depois, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês perguntam. Você vai colocar lá o livro, é isso? Você vai colocar o drive lá dos livros? Eu vou colocar aqui, vou compartilhar a tela. Deixa eu ver se está aqui. A Marilena vai colocar os livros, que eu acho que ela já colocou no grupo. Né? Então, tem algumas coisas que são diferentes do que foi esse ano. Do esquema, né? Do esquema do curso normal do ID, né? Então, o que acontece? Vocês vão ter 3 livros. Eu vou compartilhar, Lu. Tá. Tá aí? Tá aqui. Então, vocês vão ter 3 livros. Na verdade, todos têm 3 livros, né? Basicamente todos os cursos, né? Então, vocês vão ter o Fonte Viva, que é o livro de harmonização. Ok. O Fonte Viva, ele é separado, que nem as harmonizações que nós fizemos esse ano, que cada semana era um item do livro de harmonização. Mesma coisa. Então, todo início de aula vai ter uma lição do Fonte Viva, que vai ser passada com antecedência para vocês lerem antes. Depois vai ter o livro do final do semestre, que é Vida e Sexo. Vocês vão ter que comprar o livro ou baixar em PDF, de acordo com o que vocês quiserem, para vocês lerem e vai ter que... Não, Lu. Oi. O Vida e Sexo é do estudo. É verdade. Leitura obrigatória são esses. Então, é assim, para estudar, o que vocês vão ver durante as salas de aula vai ser o Livro dos Espíritos. Eles vão iniciar questões de 1 a 329 durante o ano inteiro, tá? E também o Evangelho, a partir do capítulo 1 até o 10, também durante o ano inteiro. E o Vida e Sexo também vocês vão estar vendo algumas questões durante as aulas, tá? Que os educadores vão estar, de acordo com os temas da aula, ele vai estar utilizando esse livro. Quem não tiver esse livro, não há necessidade de comprar, tá? Que são livros de estudos, que pode baixar pela internet as questões, enfim, tá? O educador vai estar orientando vocês. Mas quem tiver, é ótimo para pesquisar, assim, o Evangelho, eu acho importante ter, porque alguém começou a fazer Evangelho no lar? Ó a pergunta. Eu não. Então, e o Livro dos Espíritos também, se alguém tiver, também... Eu tenho que fazer sozinha. Não tem problema. Não tem problema, eu faço sozinha. Eu também faço. Né? Mas tem que falar alto, né? Pode falar alto. Mas pode ficar só no pensamento?
É melhor conversar, né? Falar. Não. Né? Lembra Vai quando a pensar que eu gente sou falou louca. sobre... Não, quando a vai gente fazer falou É sobre... que aqui em casa não tem ninguém do meu lado. Não tem... Tem sim. Nós já falamos que tem sim. Ah, não, estou dizendo da família, né? Bom, continuando. Então, esses livros iniciais aqui, não há necessidade de comprar, mas é legal ter a fonte viva para poder ler. É um livro muito bom, muito, também traz muitas lições. E o Voltei, Na Seara do Bem e O Nosso Lar são livros de estudo, aonde vai ter avaliação. No primeiro semestre, além de todos esses 3 aqui, vocês vão ter que ler esse livro aqui, porque vocês vão ter uma prova. Seara do Lar. Vão ter Mas prova. no Seara do Lar, não é... Na Seara do bem. Bem. Seara do Bem. Desculpa. Isso. Desculpa. Seara do Mas é Bem. em julho? E no Voltei, eles vão determinar a prova se vai ser antes de Seara julho do ou Bem. logo depois de julho. Sei. Tá? Eles dão as datas. Na Você vai Seara postar do Bem... Você vai Oi? postar, Helena, isso para nós? Esse Eu processo? coloquei Já no colocou grupo no para grupo, vocês. já colocou. Coloquei. Seara do Vou dar uma olhada. Ó, Obrigada. e nas férias de julho, vocês vão ler na Seara do Bem, porque voltou das férias, vai ter a segunda avaliação daí do livro Na Seara do Bem. E no final, do segundo semestre, né, no final do Nosso curso, lar. o Nosso Nosso Lar Lar. também com prova, né? Vão fazer a avaliação. Agora, Esses assim, livros têm falado que a gente possa ouvir o livro? tem um monte de vídeos do YouTube que tem leituras, tem estudo, principalmente do Nosso Lar, né, Lu? Isso, tem. O Lar eu conheço, Voltei também, acho que tem. Seara do Bem eu nunca pesquisei, mas o Voltei eu sei que tem, Nosso Lar, tá? Então, o Voltei me fala um uma livro bem- coisa. O Voltei é um livro bem pequenininho. O Nosso Lar também. Os 3 são Também. pequenos. São tudo pequeno. É. Isso. E fácil, fácil leitura. Ah, tá. Me fala uma coisa. Então, na verdade, até o ano todo, o ano que vem, serão 3 livros? 3 livros de obrigatória, de leitura obrigatória, Certo. porque vai ter avaliação, vai ter uma prova, vamos dizer assim. É uma só. Uma prova do Voltei, uma prova na Seara do Bem e Ah, a outra tá, prova entendi. no Nosso Lar. São Nosso 3 Lar. provas. Então, e essas provas, elas são como os questionários que vocês fizeram Sim. durante esse período. É passado para vocês no dia, vocês fazem e depois envia. É o mesmo esquema do questionário. Só que é assim, não eu estou passando o link hoje, vocês têm até a próxima quarta-feira. Não, entendi. Vai Entendi. ter, tipo assim, 1 hora para responder as questões, tá? Exatamente. Eu entendi. E aí depois eles fecham o questionário. Agora, assim, gente, não tenham medo, receio. É sempre assim, muito explicado, muito discutido. Tem dúvidas, não conseguiu esclarecer naquele momento, vai ter a forma que os educadores que vão estar com você vão orientar, olha, através de e-mail ou colocam no grupo, enfim, eles vão criar um canal para que vocês tenham essa facilidade para tirar as dúvidas, tá? Ok. Os próximos níveis, então, são todos anuais, não são mais semestrais. Isso. Ah, Por é exemplo, verdade. o Básico 1 vai começar no dia 1º de fevereiro, que é numa Fevereiro. segunda-feira, tá? Aí, 1º, segunda, 2, dia 3 de fevereiro começa o Básico 1 para quem for estudar durante a quarta, tá? Então, logo em fevereiro já inicia o curso. E no mês de julho não tem aula, aí vocês Isso. ficam com só a única tarefa é ler o livro. É a leitura do livro. Tá. A leitura de férias, que nem Aham. escola mesmo, né? Uhum. Certo. E os Lu, questionários vão ser sempre depois como Da nós aula. fizemos. Tem a aula Igual. e tem questionário. Isso. Tem a aula e Tá. tem questionário.
E eles têm um pouquinho tempo. mais de rigidez. Assim, o questionário ele tem que ser respondido até um determinado dia, um determinado horário. Do horário. Fechado. E aí, Tá. aquela presença sua não fica computada. Então, porque a sua presença, como é feito tudo online, a presença vai constar a partir da resposta do questionário enviado. E também para aquele que assiste a aula, também automaticamente já gera um relatório de presença esse sistema, entendeu? Mas a confirmação é o questionário. Ah, não pude assistir a aula hoje online, mas eu vou assistir agora o vídeo. Respondi o questionário, conta a presença, entenderam? Entendi. Eu acho a literatura espírita muito difícil. Por exemplo, o Livro dos Espíritos, eu já tentei ler, mas tem uma hora que eu nem vou, eu já falei, né? Esse é o curso mais difícil que eu fiz na minha vida. Então, não consigo Fátima, entender muito. Então, assim, ó, Fátima, por exemplo, Livro dos Espíritos, aqui está, durante o ano vai ser questão de 1 a 329, mas tudo vai ser explicado. A questão 1 vai falar quem é Deus. O que é Deus? Não é nem quem, é o que é Deus. Aí eles vão explicar, vão falar. Lembra no nosso início, quando a gente falou? Então, vão aprofundar um pouco. Então, cada questão que for tema da aula vai ser muito bem explicado. Assim como o Evangelho também. Né? O capítulo 1, o que está falando, vão explicar tudo. Entendeu? Você e a Luzia vão dar alguma aula desses cursos aqui? A gente não sabe ainda. Nós vamos saber dia 5, né, Lu? O diretor de ensino é que ele vai colocar a gente... ele que especifica quem, né? Entendi. Ele vai nem determinar os sabemos horários e o curso que a gente vai colocar. Eu estou torcendo para ser básico 1, porque eu quero ir crescendo também. Legal, seria bom, né? Seria. Mas eu não sei qual é o horário que ele vai nos colocar. Mas nem sabemos se vamos ficar juntas. Nem sabemos, Mas olha, Fátima, vou dizer uma coisa. Eu também acho o Livro dos Espíritos difícil, o Livro dos Médiuns ainda é pior, ele é mais difícil. E agora, a cada vez que você lê, você tem uma outra visão a partir do momento que você vai tendo mais conhecimento e tendo mais entendimento. Vai clareando, né? Então, na verdade, por isso que é legal estudar junto com alguém que tem um pouquinho mais de conhecimento, porque isso ajuda a trocar, a trocar as dúvidas, na verdade, né? Porque às vezes muitas coisas que vocês nos apresentam, a gente não sabe explicar. Então a gente fala assim, olha, espera um pouquinho, na próxima aula eu te conto, porque eu vou ter que ir atrás, porque eu também não sei. Entendi. Então, o legal é isso. Agora, você pode ter certeza que o Voltei, na Seara do Bem, no nosso lá, você vai querer ler umas 3, 4 vezes. Porque é muito que bom. Muito bom de ler. É um livro fácil, legal. É um livro, de boa compreensão. Eu me lembro que o nosso lar, a primeira vez que eu li foi no Básico 1. Aí o meu sonho era, vou desencarnar e morar lá. Eu quero ir para lá. Ai, que bom. Eu acho que eu já vou começar a ler. Porque ele é muito... Eu já vou ler, então. Eu quero ir para lá. Eu tenho alguns livros aqui em casa. Legal. Eu voltei, eu já li. Agora, na Seara do Bem, eu comecei a ler, mas eu começava ali, aí tinha que voltar do começo, aí falei, deixa eu esperar um pouco. Eu também sou assim. Isso. Mas voltei tranquilo. Legal. Alguma dúvida, gente? Eu acho que eu tenho, voltei aqui. Posso interromper? Pode. Para mim ver vocês. Pronto. Então é isso. Mas a exigência, né, Lu, vai ser diferente, né? Porque vão ser avaliados, a questão das faltas também vai pesar bastante, né? Vão seguir o regimento interno, faltou aquela quantidade de faltas que eu nem me lembro mais, faltou tantas vezes, aí já não tem mais condições de continuar, tá? Então, tudo isso vai ser uma exigência maior, diferente do que aqui nós tivemos, vamos dizer assim, esse contato com vocês, recebendo vocês,
mostrando um pouquinho da doutrina para vocês, falando um pouquinho do GEMB, né? E é isso, mas vão que vocês vão adorar. Eu acho que o fato de ser online facilita, porque se você perde a aula, você consegue ainda assistir depois, né? O curso presencial, você faltou, aí não tem como, né? Então, por isso que o regulamento é um só, é para os dois, né? Mas, ou seja, a gente tem o benefício de poder fazer depois a aula para não perder o conteúdo. E é importante que seja feito mesmo, porque como existe uma sequência, tanto no Livro dos Espíritos, tem uma sequência das questões, então é importante que, se você não conseguiu assistir a aula junto, que assista depois, porque vai te dar uma compreensão lógica do livro, né? do tema, né, que está sendo abordado, né? Então, isso facilita, né? E é importante que seja feito, né? E isso mudou, né, prova... Lu? Porque antes não era assim. Já determinados capítulos, tudo. Não eram os temas, né? E a prova, ela tem que ser feita no dia, porque caso você perca a prova naquele dia, aí você vai ter que fazer a prova dissertativa. Aí vamos combinar que o negócio fica meio complicado, né? Então é melhor fazer no dia, não perder no dia. No dia da prova. Mas vamos fazer questão que é melhor, né? Mas tem uma flexibilização aí. Ó, se naquele dia você sabe que você não vai poder fazer a prova, mas tem básico 1 à noite, tem básico 1 na quinta, você conversa com o seu educador, fala, olha, eu não posso nesse dia, pode me... Aí eles vêm lá e te passam um link, fecha com você, mas assume o compromisso com você, daquele dia estabelecido que você pode, aí ele manda o link da prova para você. Eu sei porque isso aconteceu comigo, então tem esse jogo de cintura aí que pode... Mas sempre na mesma semana da prova, né? Isso. Em outra semana, não. Então, dali um mês não tem como. Aí Me fala uma coisa, a biblioteca do GEMB, ela está funcionando ou não? Não. Não, porque de quinta-feira está tendo, né? Uma palestra. Mas só a palestra. Não, ela não tá a biblioteca não está funcionando. Não. A livraria está com uma feira do livro. Elas abaixam um pouco o preço, né? Então ele está aberto direto a livraria? Eu pensei que fosse só de quinta-feira. Vamos passar para eles o link lá da Feira do Livro e tem lá todo um esquema, quem quiser, para ver preço, né? A gente põe no grupo para vocês. Tem no Instagram, se você seguir Livraria GEMB, lá no Instagram aparece vários livros e os preços que tem ao lado. Então, mas o horário está sendo normal o dia todo ou tem algum horário especial? Tem horário específico lá também, um horário especial. Eu acho que é sexta-feira, né? E é legal porque vocês entrando no Instagram, como a Lu falou, tá lá, básico 1, todos os livros, preços, direitinho. Ok. Tá bom, obrigada. Dúvida, gente? Não. É que essa turma, todo mundo vai continuar, né? Então foi uma boa semente hoje que nós colocamos, né? Eu achei que não iria, porque eu acho muito difícil, mas hoje acho que me clareou um pouquinho mais. Porque eu tenho assim, muitas dúvidas de algumas aulas, né? Então, dúvida não, tem coisas que a gente não aceita. Né? Uma coisa que ficou gravado na minha cabeça é o tal daquelas coisas na encruzilhada, sabe? Do quê? Dos pactos lá? Dos espíritos que sentem. Eu achava que tudo aquilo era uma simples bobagem, né? Então, tem coisas que ainda tem que aceitar algumas. Então, mas você, na verdade, não precisa de bate-pronto aceitar, Fátima. Com o tempo, você, com o aprendizado, com os conhecimentos que você vai adquirindo, você vai mudando esses seus conceitos. Vai melhorando, né? Isso. A gente sempre falou, desde o começo, tem dúvida, tá difícil, não consegue ainda, deixa, é tudo no seu tempo. Cada um tem o seu tempo.
Não é agora que está aceitando, que está tendo uma compreensão, não tem problema. Continue, não desista, Sim, vai atrás. eu vou continuar. Isso, que você vai chegar um momento em que a sua visão vai mudar. Legal. Eu só não sei o horário ainda. Tá bom. Obrigada. Quem mais, gente? Neuza, Luzia, Helena, Oi. eu estou quietinha mesmo, estou pensando bastante. Eu ainda tenho muitas dúvidas. Eu vou fazer o curso pelo conhecimento. É interessante conhecer, né? Sim. Mas, por exemplo, fé raciocinada. Raciocinada, até agora, a impressão que eu tive é que é fé raciocinada pela cabeça do outro. Não é pela nossa cabeça, porque você tem que aceitar o que está lá escrito, o que o professor fala. O que você pensa, às vezes, não condiz com o que está lá, mas se você não aceita aquilo que está lá, no livro, no que o outro autor escreveu e tal, você então está fora, porque você não aceita aquilo. Como é que você vai ser espírita se você não aceita aquilo? Então, eu tenho algumas dúvidas nesse sentido. É fé raciocinada por quem é a pergunta. Depois Então, tem assim, o espiritismo não tem dogma. Eu acho que eu acreditar que eu estou falando com uma pessoa que já morreu, para mim isso é um dogma. Porque e o pior é que eu acredito que eu esteja falando com o médium e que ele está, a voz do morto está falando pela boca do médium, né? E eu acredito nisso. Mas eu penso na minha cabeça que isso é um dogma, porque não há uma prova científica concreta que aquilo acontece. Eu leio um livro de por exemplo, desse senhor Divaldo, ou do Chico Xavier, né, que é o mais famoso, e de outro, eu acredito que ele tá psicografando aquela pessoa. E isso, para mim, é um dogma, entendeu? Então, eu acho que eu tenho várias dúvidas que eu não posso me dizer espírita se eu tiver essas dúvidas, eu acho. Né? Pode ser que sim, pode ser que não sei. Talvez vocês possam me esclarecer. Então, Neuza, é assim, a fé raciocinada é que você tem que entender e aceitar. Como você ainda não aceita, é porque falta compreensão, porque a doutrina ela é muito complexa, na verdade. Então, por isso, por que ela é dividida em 6 anos para você estudar? Então, o curso, para você entender a doutrina espírita, o mínimo é 6 anos. Eu tenho 8 de estudo, eu acho que eu não sei nada ainda. Que existe muita coisa ainda que eu tenho que me aprofundar, eu tenho que entender. Então, a fé raciocinada é no intuito de que aquilo que está sendo falado, eu compreendo, eu aceito e eu coloco na minha vida. Agora, eu preciso entender, eu preciso aceitar, então eu preciso compreender. Então, o primeiro ponto é você conhecer. Depois aquilo tem lógica para você, então o raciocínio é que aquilo tem lógica para você. E é justamente isso que vai tratar o Livro dos Espíritos. Porque o Kardec ele não era espírita, ele era um cientista, ele era um professor. Então, as perguntas que tem no Livro dos Espíritos é de uma pessoa que era descrente. Era uma pessoa que estava se colocando em questão, questionando, para poder compreender. Então, o Livro dos Espíritos, ele começa a esclarecer várias questões. Inclusive, todas as suas vão ser compatíveis com as dúvidas que Kardec teve. Então, por isso que é interessante a gente estudar. Você fala assim, eu não sou espírita. Lógico, a gente não quer aqui que todo mundo seja espírita. A gente quer que, na verdade, todo mundo seja feliz. Que esteja feliz naquele caminho que for seguir. Agora, a gente está mostrando a doutrina. Para mim, ela se incorpora perfeitamente, para a Maria Helena também e para alguns de vocês. Agora, o objetivo nosso é apresentar. Você vai se tornar espírita à medida que aquilo fizer sentido para você, que você compreender. E você só vai compreender se você conhecer, que é exatamente esse caminho que você quer fazer, que é você quer estudar, você quer conhecer. Agora, vamos lá, você está conhecendo e aquilo não está batendo. Então, tudo bem, não tem problema.
Se aquilo que você está seguindo não está, então você para e procura outra coisa. Não é necessário. O importante é que aquilo você coloque na sua vida. Que tenha sentido e que você ache que aquilo vai contribuir para o seu crescimento. Isso é o mais importante. E isso que agora, ela e a questão falando, dos dogmas. Você quer falar alguma coisa, Marilene? Não, Fala pode aí. falar. Não, pode falar. Não, eu ia complementar o que você estava falando, né? Quando você falou, né? 6 anos, 7 anos. Sabe quanto tempo eu demorei trabalhando dentro do GEM para começar a estudar? Eu demorei 7 anos. Eu entrei no GEM em 2005. Eu fui começar a estudar em 2011. Nossa! E trabalhando lá. Indo todos os sábados, fazendo trabalhos de atendimento aos necessitados, atendendo. Nossa, sempre um trabalho que me gratificava, mas a doutrina mesmo, eu comecei a estudar muito tempo depois, quase 7 anos eu demorei, para aí sim falar, bom, agora eu vou ver o que é isso. E por um outro lado, o que eu fazia era ruim? Não. Era muito bom, era bom para mim, era bom para quem eu trabalhava, mas era muito bom para mim. Mas eu demorei para ter essa vontade, essa coisa de conhecer aquilo tudo que eu duvidava e que eu não aceitava. E a partir do momento que eu comecei a estudar, e olha, eu comecei a estudar, fiz o primeiro ano básico 1, quando eu entrei no 2, eu falei assim, não é isso que eu quero. Eu ainda estava em dúvida. Aí eu parei de novo, e aí eu retornei, fiquei mais esse tempo sem ir trabalhando na casa. E frequentando, e trabalhando, assistindo palestra, enfim, todas essas coisas. Até que Deus veio para mim e falou assim, não, agora eu vou. E aí estou até hoje. Mas você percebe, cada um tem o seu tempo, a sua forma de descobrir, é isso mesmo ou não é isso. Né? Eu demorei esse tempo todo, mas a vantagem, ou sei lá, se eu posso falar que é vantagem, é que eu estava lá dentro, é que eu via as coisas, eu ouvia comentário, às vezes eu me interessava, às vezes não me interessava, mas o mais importante era o trabalho que eu fazia lá. E isso foi, sabe, fazendo uma exigência. E eu trabalhava como psicóloga junto com o espírita do meu lado. Pessoa que seguia a doutrina, que estudava e tal. E, às vezes, falava assim, mas olha o que você está falando, tem tudo a ver com tal coisa do evangelho. Eu não lia. Eu nem ia ver se era mesmo, entendeu? Mas eu tive o meu tempo. E aí chegou, aí eu fui atrás, e aí eu me identifiquei, aí eu sei que é isso mesmo, que é esse o meu caminho. Né? Então, cada um descobre o seu jeito, a sua forma, no seu tempo. Tá, Neuza? E não se cobre. Só para dar, né? Só para dar uma definição aqui, eu fui buscar, porque eu também não sou, né? Eu tenho que buscar a ajuda do Google, doutor do Google, né? Que é o suporte total, né? Então, aí eu peguei e falei assim, você falou de dogma, eu falei assim, bom, o que é a definição do dogma? Né? Então, eu fui buscar o que é a definição do dogma. Na teologia, é o ponto fundamental de uma doutrina religiosa apresentado como certo e indiscutível. Então, exatamente esse ponto que a gente fala que a doutrina espírita não tem dogma, porque ela discute tudo. Ela discute tudo, ela não coloca nada como isso é certo e ponto final. Ela está aberta. Agora, as coisas têm que ser de acordo com as leis de Deus. Aí sim. Então, se seguir as leis de Deus é um dogma do espiritismo, ele segue. Mas as outras questões são todas questionáveis, são todas colocadas em dúvida. Isso, todos os professores que nós tivemos, eles sempre falavam isso. Não é qualquer livro espírita que você vai ler e você não vai questionar. Inclusive, tem alguns livros que eles adotam e falam para a gente, olha, esse ponto aqui a gente não concorda muito. Por quê? Porque parece que tem uma falha aqui, uma falha ali. Ou seja, foram homens encarnados que escreveram. Então, a gente tem que questionar. E tem que colocar tudo
se está seguindo as leis de Deus, então dá para confiar. Se tem alguma coisa ali ou ali, meio moral, meio pulando fora, então aí não tem. Então, se existe um dogma em que o espiritismo segue, é o dogma de se discutir as coisas, e que o dogma de seguir as leis de Deus, aí sim. O resto, tudo é questionado. Viu, Neuza? Então, é nessa questão. Agora, logicamente, a doutrina espírita, ela acredita na reencarnação, porque isso também está na Bíblia, também está nos ensinamentos de Jesus. Ele fala que existem muitas moradas na casa de Jesus, de Deus. Então, que morada é essa? Se eu estou morando aqui, é porque eu mudei de endereço? Não, é porque eu mudei de estágio evolutivo. Né? Então, existe toda a interpretação dentro dos ensinamentos de Jesus, que isso que a doutrina segue. Sabe, eu sou muito fã do Kardec, porque ele era uma pessoa cética, porque ele era cientista, porque ele foi verificar, e o que é importante, embora ele fosse cético, ele pagou para ver, foi lá, viu, se convenceu e acabou codificando, e eu acho que ele acabou virando um espírita, né? Então, eu acho que eu sou fã do Kardec, mas nós não vamos estudar só Kardec, né? Até eu perguntei para aquele senhor que nos visitou aquele dia se eu podia fazer um curso só estudando Kardec, e ele falou que era melhor não, né? Que tinha que estudar outros livros, não é verdade? No Básico 1, vocês já vão estudar André Luiz. Nosso Lar. Tá? Você, o Fonte Viva é outras coisas, né, para poder formar o seu conhecimento, né? Para você formar a sua compreensão, porque você lendo só Kardec, você não consegue ter às vezes a exemplificação de situações que tem nos livros, né? Então, aquelas situações que a Kardec apresenta na codificação, que são todos os livros, muitas vezes fica um negócio mais fácil de entender através das codificações do Divaldo, do Chico, né, de toda a obra de André Luiz, psicografia do Chico Xavier, que veio dar os exemplos e até facilitar a nossa compreensão de todos aqueles ensinamentos do Kardec. Então, por isso que tem que estudar os dois juntos, para facilitar a compreensão. Porque os livros do Kardec, todos eles, você imagina, é um livro que foi escrito em 1800, né? E os quebrados aí que eu não sei dizer. Ou seja, é uma literatura um pouco mais difícil. Então, são termos usados que você tem que colocar o dicionário do lado para poder te dar uma compreensão de determinados termos. E aí, com a aula, isso tudo também facilita a nossa compreensão, né? Por exemplo, o livro Voltei Mesmo, nossa, passou um carro aqui. O livro Voltei Mesmo é do irmão Jacó, psicografado pelo Chico Xavier, né? Então, olha, vocês vão ter 3 visões de psicografia de livros diferentes, do irmão Jacó, do André Luiz, na Seara do Bem. Deixa eu ver quem que é aqui, que eu não me lembro assim de bate-pronto. Mas é outro autor mesmo. Seara do Bem é do Adelino. Nossa, eu não consigo nem ver aqui. Nos bastidores um livro de uma reunião muito interessante. Quem já leu Voltei? Voltei é lindo. Não é? Um livro muito interessante. Dá uma visão muito... Na Seara do Bem é o Antônio Carlos Tonini. É um livro fácil de ler, né? Não é um livro de ler bastante. E é de outro autor. É de outro autor. Luiz Antônio Ferraz, pelo espírito de Antônio Carlos Tonini. Então, vão ter 3 linhas diferentes, vamos dizer assim. O Voltei, do irmão Jacó, esse do Antônio Carlos, e o Nosso Lar, do André Luiz, né? Que teve filme. Eu só sinto mesmo que eu não vá ficar com vocês. Eu duvido que eu vou ter um professor, mas eu duvido de pé junto que eu vou ter um professor que vai conversar comigo desse jeito. Eu juro por Deus que não vai ter. Tá vendo? Aluno é tudo igual, hein? Tá vendo? Aluno é tudo igual.
Ó, eu vou dizer uma coisa. Como o programa do básico é um programa mais extenso, muito mais extenso do que o nosso, existe um menor tempo das questões, né, para os alunos fazerem questões. Isso não quer dizer que você não vai poder questionar o professor. Às vezes, se você não consegue questionar ele naquela hora, ele vai estar aberto para você poder questionar ele no WhatsApp, por e-mail. É como você faz. Que bom. Você manda, às vezes, textos, você manda para o seu professor, ele vai ler, ele vai te esclarecer da mesma forma. Às vezes não vai dar tempo durante a aula, porque a gente tem um horário para começar e para terminar. E isso tem que ser um pouco rígido, né? Rígido. Porque, na verdade, quando a gente faz essa aula, existe todo um compromisso da espiritualidade que está nos ajudando para executar. Então, esse compromisso de horário também tem que ser seguido assim de uma maneira bem religiosamente, vamos dizer assim, né? Então, se você não vai ter o mesmo feedback na rapidez que a gente faz, é porque nós somos duas pessoas diferentes, mas isso não quer dizer que os outros professores não vão fazer. Eles vão fazer da mesma maneira, pode ter certeza. E a gente estava conversando, né, no começo, que o grupo não vai ser fechado, né? Quem quiser sair, fica à vontade. Mas a gente vai continuar mantendo o grupo. Caso vocês precisem de alguma coisa que a gente possa contribuir, estamos abertos. Nós não vamos nos livrar de vocês e vocês não vão nos livrar de nós. Que legal! Bacana! Não Que vamos bom, fechar que o bom, grupo, obrigada. Muito tá? obrigada, viu? Porque Muito obrigada. vocês para nós também, né, Lu? Vocês para nós também, a gente teve assim uma carinho coisa de especial, coração, né? Um carinho, porque é o primeiro nosso, É o né? primeiro. Então, nossa, Foi o batismo é o primeiro? é o primeiro grupo nosso. Que A legal! Lu já dava palestra, eu nunca dei palestra, nunca dei aula, é minha primeira experiência. Então, vocês assim, é um carinho, é um aprendizado que, para mim, principalmente, vocês trouxeram, assim, foi muito maravilhoso. Né? Foi Então, muito não bom. quero saber de, acabou hoje, não quero mais saber de vocês. Não, vamos continuar aqui, sim. Ótimo. Até o Legal. que perguntou, você está gostando? Eu falei, eu gostei dessa brincadeira, vou querer continuar brincando disso. E não deu para perceber que era a primeira turma, não. Foi muito bom. Verdade. Mesmo. Vocês estão muito bem. Eu acho que a dinâmica ajudou também, né? Eu acho que o feedback de vocês também foi muito importante, né? Que senão fica difícil. A forma de vocês... a forma de vocês lidarem até com algumas dificuldades que a gente sabe que nós tivemos, mas vocês sempre dispostos, sempre abertos, né? Então, isso facilitou muito a nossa atuação aqui pela primeira vez como educadores, né? Dentro do Manuel Bento. Então, foi muito gratificante. Nossa, eu só tenho que agradecer a vocês. Eu gostei demais e tenho muito carinho, porque eu acho que vocês foram muito atenciosos. E o grupo como um todo foi muito bom, porque houve colaboração dos colegas, né? E algumas coisas que as pessoas dizem ajuda, né, você a formar uma ideia. Sim, ajuda bastante. Com certeza, essa troca é fundamental. Eu gostei bastante, vou continuar até a hora que vem. Também. E tem assim também, eu nunca fui fazer nenhum curso em qualquer outro lugar, filosófico, religioso. Se eu vim para esse, é porque, de alguma maneira, há uma identificação com isso tudo que eu estou aprendendo aqui. Obviamente que eu poderia entrar lá numa igreja evangélica, podia ir numa igreja católica, budista, ou seja lá o que for. Eu gosto de estudar filosofia. Mas aonde eu quis fazer o curso foi no Espiritismo, que vocês não gostam que fala, mas no Kardec, né? No Kardecismo. Ô, Neuza, e nada é por acaso, viu? Você não caiu aqui assim, ó. Caiu por cair, viu? Você está aqui por alguma razão. Hoje a gente não sabe, nem você, mas um dia você vai descobrir. Eu gostaria de me tornar uma espírita. Eu acho que até vou ficar frustrada se eu não ficar
um espírita de coração, né? Mas vou conhecer a filosofia, pelo menos conhecer eu vou com certeza, se Isso. Deus quiser. Muito E se eu tiver tempo. Vai ter, sim. Quem mais quer falar? Acho que esclarecemos tudo, né? Como a gente comentou que todos estão aprovados e a matrícula é automática, na verdade, eu acho que teve uma mudança nessa questão. Como antes era presencial, era uma coisa mais tranquila, né? Então, agora, na verdade, eu vou pedir para todos entrarem no link do GEMB e fazerem a matrícula. Tá? Porque, na verdade, vai constar o nome de vocês, mas só para vocês reafirmarem o horário, o curso, né, básico 1, e o horário que vocês vão querer. Tá? Então, é importante que vocês entrem de novo no site do GEMB e façam a matrícula por lá. Eu pedi isso já para a Suzana, que a Suzana vai mudar de horário. Pode entrar já. Pode entrar já, porque o que acontece é que, como ele tem, mesmo sendo online, tem um limite de vagas. Então, como tem uma portabilidade de gente mudando de horário, então, de repente, como você quer esse horário, então, de repente, é interessante você já garantir a sua vaga nesse horário. E nesse dia. Eu não sei ainda o horário que eu vou poder. Você pode escolher, tem um leque lá de horários. Certo. Onde é que eu acho o endereço desse lugar que eu tenho que fazer minha matrícula? No site do GEMB, www.gemb.com.br. Você abre essa página, né? Já aparece lá o negócio do ensino, clique aqui. Você clica, ele já te dá as opções. Eu mando depois para... Eu coloco no Isso, WhatsApp. vamos colocar no grupo, Coloco no WhatsApp o link para fazer a matrícula. Tá bom? Aí você só clica lá e já aparece a opção. E qualquer coisa, se você tiver dúvida, você manda mensagem para a gente que a gente vai facilita o caminho aí. Eu vou fazer isso logo depois da aula. Tá bom. Mais dúvida, pessoal? Mais alguma coisa? Senão, a gente vai se despedindo. A gente já acostumou de quarta-feira, né? Quarta-feira tem uma verdade, tarde bem boa, né? Já coloca um ritmo, né? Mesmo, só vou mudar mesmo por causa do meu serviço. Sim. Senão não mudaria, não. Eu vou mudar por causa da Nenê. Nós não vamos tirar você, Suzana. Vai ficar. Por favor. Vamos tirar, você vai ficar. Então... Tá bom? Não vamos, não. Por favor. Olha, tem a prece final. Tem alguém que gostaria de fazer a prece final? Bibi. Essa é outra questão. Isso, vamos falar disso. Então, dependendo dos educadores, no primeiro dia, ele já vai estabelecer uma tabela de atividades. Além do programa que ele vai mandar, ele vai estabelecer uma tabela de atividades. E essa tabela de atividade vai constar: prece inicial, tal dia fulano. Harmonização. Tal dia Esse fulano. É meu medo. Vibrações, tal dia fulano. Prece final, tal dia fulano. Vou faltar nesse dia. Mas já no 1, já? Não. Então, a gente pode declinar do convite? Não, pode. Eu vou faltar esse dia. Olha, mas sabe o que é? É aquilo, lembra quando a Lu falou? E a gente não sabia. Eu estava lembrando da nossa amiga Rosângela, que no dia da prova, acho que nós estávamos no básico 3 já, ela faz a oração, a prece inicial, e ela não fazia. Aí, como era dia de prova, o que ela fez? Pediu para a espiritualidade fazer a prova para nós. E agradeceu. Então, foi uma prece. Pronto. Olha, não é para ninguém ficar achando o fim do mundo. Não é. Por quê? A prece inicial é exatamente o que a Maria Helena fez. Você não quer fazer? Faz um Pai Nosso. Ponto. Isso. Ponto. Tá. Para se sentir mais segura, faz um Pai Nosso. Você, de repente, leu
uma prece linda, você copia e lê na hora, para você ficar confortável. Pronto. Se você naquele dia é uma prece final, busca na internet uma prece final. Aí você pega e lê. Isso para começar. A partir do momento que você vai começando, vai ficando segura, aí você já vai fazendo naturalmente. Não pode ficar uma questão tensa, não pode isso ser um motivo para você faltar, Soninha. Vou faltar. Eu acho que a gente tem que se adequar. Eu tenho uma limitação que eu sou meio envergonhada, então eu não quero fazer isso. Então, como é para se colocar, como é para fazer, por quê? Porque você vai se soltando. A partir do momento que você começa a fazer a prece, você vai ficar à vontade de fazer uma questão, uma pergunta, de fazer uma colocação que você tem dúvida. Esse é o grande objetivo, na verdade, de você se soltar. Então, eu sei que a Elizabeth também não gosta, né, Elizabeth? Então, a Mel tinha comentado. Então, façam assim, eu dou essa dica para vocês. Eu fiz isso. Eu também. Eu pegava uma prece e lia. E lia. Tudo bem, não tem problema. O importante é a intenção que você vai ter. Na harmonização, como é que funciona? Você lê a harmonização, que é isso que a Marilena faz, e vê o que você entendeu. Simples assim. Não precisa nada do negócio. Vou ter que, e outra coisa, fazer um trabalho. Não. Você lê o texto e você explica. O que é que você entendeu? Gente, coisa simples. Uma frase. Não tem certo ou errado. Não tem certo ou errado. É a sua visão, é a sua maneira de sentir, é a sua maneira de ver. Entendeu? E como vão estar tudo num grupo, na mesma situação, do mesmo jeito, todos vão estar igual. É respeitar. A Pamela fez lá aquela harmonização. Mas eu não penso desse jeito. Mas é o entendimento dela, respeite. É respeitar. Isso. Por isso que a gente fica com medo. Pense naquele entendimento dela, você vai ver que, eu não tinha pensado isso desse jeito. Olha, mas é legal também. Sabe, é dessa forma. Então, é simples. É simples. Então, isso não pode ser um bloqueio para você seguir em frente. Então, façam isso. Deu a prece final, deu a harmonização, deu a prece inicial, pega uma e vai lendo. Aí, no final do ano, eu tenho certeza que você já vai fazer de pronto. De coração. De coração. Que você vai começando a ficar mais desenvolvida. Né? Hoje, a gente tem um contato com todo mundo, a gente não se conhece pessoalmente, mas a gente tem uma intimidade com a Suzana, com a Pamela, com a Débora, com a Elizabeth, com a Neuza, Simone, com o Marcelo, com a Fátima, com o Carlos. Né? Então, à medida que a gente vai tendo as aulas, a gente vai quebrando essa timidez também, e vai ficando mais próximo daqueles, vai confiando mais, né? E nós estamos aqui para aprender, somos todos simples e ignorantes, então... Nossa, eu sou muito. Ninguém está acima de ninguém. Ninguém está acima de ninguém. Ninguém está acima de ninguém. Oi? Vou fazer hoje, então. Então vamos lá. Então vamos lá. Pode começar. Então, tá. Então, vamos nos conectando a Deus, a Jesus, elevando os nossos pensamentos, a nossa energia. E agradecer pela oportunidade, pela grande oportunidade que nós tivemos de ter encontrado todos que estão aqui presentes nessa aula. Nossas duas grandes orientadoras que nos período para a expansão da nossa consciência, dos nossos conhecimentos, que estimularam tanto o diálogo, a troca de informações, agradecendo a troca que tivemos entre nós, os colegas, e que a gente possa carregar essas relações adiante, seguindo o nosso caminho de conhecimento, seja através do curso ou não, ou cada um sozinho no seu caminho, mas
gratos pela troca que fizemos durante todo esse tempo. Muito obrigada à espiritualidade, a todos os amigos espirituais que nos acompanharam até aqui. E é isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Só finalizando, agradecendo muito a vocês pela paciência, pela compreensão das nossas falhas e muito feliz de poder conhecer cada um de vocês, tá bom? Obrigada. É só agradecimento mesmo. Olha, foi muito gratificante, muito aprendizado. Vocês foram pessoas que vieram, né, para contribuir com esse nosso passinho que nós demos nessa temporada. Hoje mesmo eu estava pensando, falei assim, nossa, quando que eu iria imaginar que hoje eu estaria fazendo isso? E foi muito gratificante. Graças a vocês, a contribuição, a colaboração, o respeito de vocês para conosco e o nosso respeito e carinho eterno a vocês. Sempre. Gratidão. Também agradeço bastante. Obrigada. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Estamos à disposição sempre, tá? Isso. Foi, Pamela. Ok, obrigada. Fala, Pamela. Obrigada por tudo. Todos vocês, a Débora que está falando. A Débora, desculpa. Desejar para todos vocês um Feliz Natal, que vocês possam estar juntos com seus familiares, amigos, e que a gente possa brindar o Natal com realmente festejar o nosso aniversariante com muito amor, muito carinho, e que a gente possa encerrar esse ano que foi tão difícil para todo mundo, mas que a gente possa encerrar esse ano realmente agradecendo acima de tudo, né? Agradecendo e pedindo para que a gente possa ter um novo ano, com novas perspectivas. E é isso, gente. Eu desejo um Feliz Natal e um ano novo de muita paz e alegria e saúde para todos. Obrigada para vocês. Obrigada. Igualmente. Igualmente a vocês. Tá bom? Para vocês, tudo de bom. muito obrigada. Tchau. Tudo de bom, viu? Muito Uma boa obrigada. semana para vocês. Tá, tudo bem. Vocês também. Tchau, Qualquer gente. dúvida, Até podem mais. nos colocar. Obrigado. Tá bom, Pode obrigada. ligar, Qualquer com dúvida, certeza. estamos aí. Tchau. gente. Boa Até semana. mais. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Acabou, amiga. Ai, meu Só Deus. deu certo, né? Até o finalzinho, tudo bem. Foi Beleza. muito legal. Muito Foi. legal. Ai, para a gravação aí, amiga. Peraí. Esqueci.